Muito bom estar aqui nesse sindicato. Eu costumo brincar que eu aprendi a ler com a tribuna. Meu pai era metalúrgico da Ford, e quando eu era pequena não existia isso de você ter assinatura de jornal, Folha, Estado, nem tinha internet, essas coisas, né? Então, o que tinha em casa era o Jornal Nacional, SBT e a tribuna que meu pai trazia, porque o sindicato, né? E foi lá também que eu conheci o que era o Diese, né? Então, fico muito feliz quando venho aqui, nesse espaço aqui que tem tanta história, né? Eu queria começar, né? Eu acho que amanhã a gente vai ter um conjunto de expositores que vão discutir até mais tecnicamente o que é a IA, né, Vital? Mas eu queria só destacar, né, de que o quanto os especialistas nessa nova tecnologia têm destacado o potencial disruptivo dessa tecnologia, né? De ter um potencial de transformar profundamente os processos produtivos, as relações de trabalho, a oferta de serviços e também dinâmicas econômicas, sociais e culturais. Quando chegou a internet, hoje a gente olhando algumas décadas depois, né, a gente consegue ter a dimensão do quanto o acesso à internet pôde modificar um conjunto de relações e de dinâmicas na nossa sociedade, né? O que se espera é que a IA também tenha esse nível de impacto. Então, é muito importante que a gente esteja aqui já previamente, né, antes de ter todos esses impactos, que a gente possa estar discutindo como é que a gente faz para que o desenvolvimento da inteligência artificial seja implementado no país, garantindo direitos sociais e trabalhistas. Então, a gente se antecipa desse ponto de vista, né? Eu também queria destacar que as tecnologias, no mundo que a gente vive, o mundo capitalista, né, ela está a serviço do lucro e a serviço de explorar os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, também é um elemento muito importante a gente estar conversando aqui e estar propondo ações de como desenvolver essa tecnologia, inclusive com políticas públicas, como o Aroaldo falou, com IA desenvolvidas nacionalmente, né? A Serpo está discutindo como é que desenvolve uma IA, né? Para que a gente tenha soberania em relação a essa tecnologia, né? E que essa tecnologia ela seja difundida de fato, para o conjunto da sociedade, né? Que os benefícios sejam apropriados para o conjunto da sociedade, né? Como o companheiro aqui dos bancários destacou, né? Tem uma previsão, segundo a OIT, né, de um impacto bastante relevante sobre o mundo do trabalho, né? Cerca de 1/4 dos postos de trabalho no mundo podem ser afetados. E 1/4, aqui no Brasil, a gente tem pouco mais de 100 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, né? Significaria alguma coisa como 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que poderiam ter seus postos de trabalho eliminados e possivelmente teriam outros 25 milhões, a depender de como a gente desenvolve essa tecnologia nacionalmente, poderíamos ter outros 25 milhões de empregos criados, mas em outras ocupações, né? Essas ocupações podem ser em outros territórios, em outras categorias profissionais, que demandem outro perfil de qualificação e de trabalhadores, né? Sempre quando vem uma nova tecnologia, também demanda um novo perfil de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, como é que a gente garante, como disse aqui Moisés Aroaldo, né? Como é que a gente garante que essa transição para essa nova tecnologia, que vai impactar aí pelo menos 1/4 dos empregos no mundo, como é que a gente garante que esses trabalhadores afetados vão também poder transitar, né, e conseguir empregos nessa nova tecnologia, né? Empregos que tenham como base essa nova tecnologia, né? E aí, a gente tem muito esse debate, a gente é contra algumas tecnologias, mas a gente sempre está discutindo que o Brasil precisa se desenvolver tecnologicamente, né? E eu acho que esse tema da IA, ele é bastante paradigmático nesse sentido, né? A gente acha que é importante desenvolver a tecnologia, mas, como disse, nacionalmente, com soberania, e que esse desenvolvimento não seja uma tecnologia trazida de fora, de modo que os bons empregos que essa tecnologia gere
fique aqui, né? Se essas tecnologias forem desenvolvidas só lá fora e a gente só for usuário, né, e não desenvolvedor, os bons empregos não ficarão aqui. Então, esse é um outro elemento que eu gostaria de trazer, né? A IA também, para além dessa transição aí, desse volume grande de empregos, ela tem o potencial de alterar o conjunto das tarefas que hoje a gente executa nos nossos trabalhos, né? E se a gente também não tiver uma regulação para isso, é possível que resulte, então, em intensificação do trabalho, em fragmentação das atividades, em perda da autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras e riscos adicionais para a saúde mental e saúde física, né? Então, ter uma regulamentação que garanta direitos sociais e trabalhistas também está inserido em garantir que essas novas tarefas, o companheiro mostrou aqui como é que isso está mudando o mundo bancário, né? Como é que a gente garante que essa nova tecnologia não resulte nesses problemas, né? Então, nesse contexto, a regulação da IA no Brasil deveria conciliar dois objetivos: proteger os cidadãos, né, dos danos e riscos sociais decorrentes da IA, e estimular que essa inovação tecnológica seja responsável e que beneficie o conjunto da sociedade, particularmente os trabalhadores e trabalhadoras, né? Por outro lado, a ausência de uma regulação, ela tende a concentrar a riqueza e o poder dessas big techs, que já é fenomenal, né? Uma regulamentação orientada pelo interesse público, pelos direitos trabalhistas e pela função social desses dados, inclusive porque esses dados que as IAs utilizam, na sua maior parte, são dados públicos produzidos coletivamente, né? Então, ela ganha em cima desse conhecimento produzido socialmente, né? E não reparte com a sociedade, muito menos com os trabalhadores, né? Então, também é preciso que os ganhos desse modelo sejam distribuídos aí com a sociedade, com os trabalhadores, seja através da redução da jornada, seja através da ampliação de salários, né? E a gente tem na Constituição Federal o artigo 7º, né, inciso 27, que ele diz lá que estabelecer a proteção do trabalhador em face da automação. Então, esse artigo está lá na Constituição desde 88 e a gente nunca conseguiu estabelecer, de fato, uma regulação que desse conta de traduzir o que significa isso, né? Está lá na Constituição, precisa proteger os trabalhadores e trabalhadoras dessas tecnologias, né? Hoje, como o Aroaldo falou, né, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, é o PL 2338, ele foi apresentado no Senado, foi aprovado no Senado, agora está na Câmara, então, se ele tiver alterações, ele deve voltar para o Senado, né? Esse projeto, ele teve como base o debate com um grupo grande de especialistas, academia, pessoas do direito, movimentos sociais, movimento de trabalhadores, né? Então, ele tem uma base bastante importante e relevante para regular a IA hoje no Brasil, né? É claro que ele precisa de algumas adaptações, algumas melhorias. Então, a gente está com o PL 2338 agora, tramitando no Congresso Nacional. Ele tem uma base muito boa, muito avançada, que dialoga muito com o que a gente tem de perspectiva em relação à tecnologia. Ele parte do princípio de que nenhuma tecnologia está acima dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, né? E as Big Techs estão muito bravas com isso, né? Porque, segundo elas, essa regulamentação vai limitar o desenvolvimento da tecnologia, né? Agora, se uma tecnologia ela precisa estar livre de seguir os direitos sociais, os direitos fundamentais, né, é melhor que ela não se desenvolva, né? Porque se não é para garantir, para melhorar a sociedade, para garantir os direitos, então é melhor que ela não exista, né? Essa legislação ela tem um eixo de gestão de riscos trabalhistas e sociais. Então, cada tecnologia, cada IA, a depender do risco que ela tem em relação aos direitos, ela vai ter um tipo de limite para desenvolver e de acompanhamento, e também de punição, caso tenha algum risco, né? Como eu falei, né, também acho que essa legislação precisa, de alguma forma, garantir que os ganhos de produtividade sejam distribuídos, né?
por toda a sociedade. Essa legislação, ela também trata das questões relacionadas à segurança e vigilância. Então, como é que a gente regula a inteligência artificial para que essas ações de monitoramento e vigilância não cometam abusos nem discriminação, tanto no espaço público e no ambiente de trabalho, né? Essas tecnologias também, elas de monitoramento e vigilância, a gente viu o que aconteceu no Itaú, né? Os trabalhadores sequer estavam sabendo o que estava acontecendo, a máquina deu um resultado, né? A tecnologia deu lá uma avaliação, e os trabalhadores não tiveram sequer a possibilidade de contestar, de saber quais foram os critérios, como é que essa tecnologia mediu, quais foram os parâmetros, né? Então, na legislação, a gente também precisa garantir que os trabalhadores possam ter acesso, né? Possa ter transparência, rastreabilidade, né? Para poder contestar as decisões automatizadas, né? Entre os trabalhadores de plataforma, pessoal do Uber, do iFood, né? Essa discussão está bastante avançada, né? Porque eles são desligados do dia para a noite da plataforma por conta de uma avaliação que eles não sabem, né? Então, um dos debates que eles fazem na regulação dos trabalhadores em aplicativos é que para eles possam recorrer a um humano, né? Enfim. Outra questão que as Big Techs têm dito, né, que a tecnologia ela se altera cada vez mais rápido, né? Então, se antes a gente demorava para ter uma difusão de uma tecnologia 1 década, 2 décadas, né? Agora isso vai ser cada vez mais rápido e a legislação ela não daria conta de regulamentar as novas tecnologias, né? Então, também nessa legislação, o que a gente propõe é que tenha participação social, né? E que o acompanhamento dos efeitos da IA e as necessidades de novas normatizações sejam discutidas a partir do momento que os problemas apareçam, não? Então, a gente já sabe de alguns problemas, esses problemas já estão lá na legislação e a gente deveria, então, poder ter um espaço coletivo, um espaço com controle social, com as organizações impactadas, os trabalhadores, para poder fazer as alterações quando necessárias, né? Então, eu queria aqui destacar alguns princípios, né, orientadores que estão nessa legislação e que a gente precisa se apropriar desses princípios para defender a regulamentação, né? Ainda está na Câmara, a Câmara, vocês sabem que ela é ainda mais suscetível, né, a essas pressões das Big Techs, então, muito possivelmente, não vai ser fácil o debate nesse espaço, né? Então, como princípio orientador, né, a regulação ela deve garantir a centralidade humana, né? Toda a tecnologia deve ser supervisionada por um humano. Ela deve, a orientação da legislação e das políticas de desenvolvimento, como o PIB aqui que o companheiro do bancário falou, ela deve ser de complementariedade ao trabalho humano e não de substituição, né? Desse modo, a gente, inclusive, garante a maior geração de empregos do que se a gente fizer uma política que promova uma tecnologia de substituição da mão de obra, né? Geração de empregos de qualidade, então essa nova tecnologia, ela não pode fomentar empregos que ela já vem implementando. Hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem um volume muito grande de trabalhadores que a gente chama de trabalhadores em microtarefas, em microtrabalho. São pessoas que estão lá no seu computador, na sua casa, clicando e ensinando a inteligência artificial e ganham centavos por clique, trabalham várias horas, sem nenhuma proteção social, trabalhista, e, inclusive, sequer a gente consegue captar esses trabalhadores pelas estatísticas públicas, né? A gente tem dificuldade de... Como é que a gente organiza esses trabalhadores? Quem são esses trabalhadores? A gente tem dificuldade até de chegar nesses trabalhadores, né? Então, de modo algum, a tecnologia pode ser regulamentada de modo que facilite esse tipo de geração de trabalho precário, né? É preciso uma política muito ambiciosa de qualificação profissional, né? Se a gente tem aí 1/4 da classe trabalhadora no Brasil que pode rodar por conta dessa tecnologia, né, a gente precisa garantir.
E particularmente, porque se a gente acerta no desenvolvimento dessa tecnologia e consegue gerar, de fato, os empregos de maior qualificação profissional, a gente tem um gap muito grande ainda no Brasil em relação a essa formação, né? A gente precisa garantir mecanismos de proteção à saúde e segurança no trabalho como eixo nessa regulamentação. Toda nova tecnologia, ela traz um conjunto de novos impactos para a classe trabalhadora, para a sua saúde física e mental. A gente tem que começar a monitorar esses efeitos agora, né? Não é 2 décadas depois, quando os trabalhadores já estiverem aí com problemas de saúde instalados, né? A gente precisa, bom, a questão da produtividade, né? A gente precisa também garantir os dispositivos de negociação coletiva obrigatória para os processos de transição tecnológica, né? O movimento sindical, ele tem que ter acesso aos dados, acesso aos programas, o que vai acontecer com os trabalhadores, para que a gente possa intervir nesse processo, né? O acesso democrático à tecnologia, evitando concentração de benefícios, né? O Aroaldo estava falando aqui do volume de brasileiros e brasileiras que ainda não têm acesso à internet ou não têm acesso a uma internet de qualidade, né? A gente, outro dia, junto com um conjunto de organizações, lançou um relatório sobre as desigualdades no Brasil, e o acesso à internet é uma desigualdade gritante. Eu estava esses dias numa mesa com um diretor de uma grande Big Tech, né? E estava falando disso, e essa pessoa, diretor executivo dessa grande Big Tech, falou, não, é verdade, você tem razão. Na pandemia, eu ficava na minha casa em Trancoso. E o meu caseiro, ele toda tarde vinha me trazer água de coco, lá para umas 3 da tarde. Teve um dia que ele não trouxe, e eu fui procurar. Ele estava sem celular, porque a filha dele estava estudando no celular, um celular todo quebrado, velho. Agora, o cara da Big Tech, o funcionário dele não tinha um celular decente. E o cara dizendo que se preocupava também com a questão. Então, isso não está na perspectiva deles, né? De garantir que o desenvolvimento dessa tecnologia seja, de fato, acessível a todos, né? E aí as questões de segurança, transparência, rastreabilidade do sistema de IA, né, para garantir a proteção dos brasileiros, brasileiras e trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu queria, para encerrar, falar aqui, esse PL, ele tem uma... antes de entrar no PL, o companheiro aqui dos bancários apresentou o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, PIBIA, né? Foi construído agora no governo Lula. É um programa muito bacana, ele está muito em consonância com os princípios que a gente tem de como deve ser desenvolvida uma tecnologia no Brasil para garantir soberania e também acesso democrático. Tem uma perspectiva muito importante de melhorar os serviços públicos, enfim, né? Só que, de outro lado, tem as Big Techs tentando pegar uma parte desses programas e falta recurso para a gente, de fato, poder desenvolver esse programa de um modo que seja consistente e dê um salto tecnológico para o Brasil, né? Então, acompanhar também essas políticas, defender os recursos públicos necessários também para a gente investir em tecnologia, né? Eu acho que é fundamental. Aí, por fim, eu só queria ler aqui, nesse PL 2338, depois eu convido vocês a entrar lá no site do Congresso e procurar esse IPL, né? Ele tem no artigo 58, é o capítulo que trata da proteção ao trabalho dos trabalhadores, né? Ele tinha um texto mais abrangente, um texto melhor, proposto pelo grupo de trabalho. Quando ele tramitou no Senado, ele perdeu algumas coisas que eu acho que a gente precisa olhar de novo e pedir para incluir, e tem mais alguns itens que deveriam ser incluídos, né? Então, por exemplo, no caput desse artigo, tá lá que o Conselho de Cooperação Regulatória da Inteligência Artificial, em cooperação com o Ministério do Trabalho, deverá desenvolver diretrizes. Antes estava normativas, ou seja, leis.
A lei é uma coisa mais forte do que uma diretriz. Uma diretriz é uma orientação para as empresas. Então, a gente acha que tem que retomar o termo normativo, né? Tem também, tinha um inciso que falava sobre a valorização da negociação coletiva. Ele foi resumido demais. A gente acha que tem que voltar um texto que garanta, de fato, a força da negociação coletiva em relação a esse tema, né? Em relação ao treinamento, tinha também uma questão relacionada a uma prioridade para os trabalhadores diretamente afetados e para segmentos vulneráveis, né, como mulheres, população negra, enfim, as pessoas que são mais vulnerabilizadas no mercado de trabalho, né, particularmente as mulheres. Toda vez que vem uma nova onda de tecnologia, elas, em geral, têm um impacto maior na demissão, no desemprego, né? A gente tem visto isso ao longo aí dos séculos de revoluções industriais, né? E aí, o que não tem, e que a gente avalia que seria importante incluir, que é fomentar e ampliar postos de trabalho e valorização dos trabalhadores nessa atividade. Tem que estar na legislação que são trabalhos de qualidade. Né? Eu acho que é muito significativo que a gente consiga avançar nisso. Também a gente está propondo de que as estatísticas nacionais elas sejam revisadas para poder capturar as informações em relação aos trabalhadores desse segmento. Hoje a gente não tem informação. Quando a gente quer saber sobre o que está acontecendo com os trabalhadores no Uber, os plataformizados, os microtarefa, a gente não tem como saber o que está acontecendo com eles. Né? Então, as estatísticas nacionais elas precisam dar conta de serem reformuladas para capturar o que está acontecendo com esses trabalhadores e trabalhadoras. Né? Também achamos que temos que incluir um item sobre coibir a demissão em massa ou substituição extensiva da força de trabalho pelo uso da IA, né? Porque a gente está colocando aqui que a IA tem que gerar empregos de qualidade, né? Então também a gente tem que ter um mecanismo de vetar substituição em massa, né? A tecnologia não deve ser para isso, ela deve ser para melhorar o trabalho, para melhorar a produtividade, mas não para ser uma substituição da força humana. E também incluir mais um item que garanta a supervisão humana em decisões automatizadas que institui punições disciplinares e de dispensas de trabalhadores. Né? Eu acho que o caso do Itaú ilustra muito bem por que isso daqui é importante. Né? Então, eu gostaria... A gente entregou isso formalmente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, né? E entregamos também para o relator do projeto de lei, mas é importante que o movimento sindical se aproprie do que está acontecendo nessa legislação e desses itens que a gente ainda precisa incluir. Né? Ela tem um capítulo sobre trabalho, é muito importante que tenha, né? Mas a gente precisa melhorar a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras no que diz respeito à regulação. Né? Obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e compartilhar aqui com os companheiros todos esses debates sobre a IA.